Todo mundo estava curioso para ver o Endrick de volta em campo, né? E depois de 5 meses entre lesões e banco de reservas, o ex-Palmeiras finalmente entrou num jogo oficial pelo Real Madrid, na goleada sobre o Valência, no Santiago Bernabéu. Mas mesmo voltando, o clima por lá não anda nada tranquilo. Segundo o jornal Sport, o Endrick ainda não se sente parte dos planos do Xabi Alonso para a temporada, e por isso ele segue pensando em uma transferência para janeiro. E de acordo com o Daily Star da Inglaterra, dois clubes da Premier League entraram forte na briga pelo brasileiro, o Manchester United e o Aston Villa, que pretendem conversar com a família do atacante já nas próximas semanas. O jornalista Fabrizio Romano confirma que o Lyon segue no páreo e que o Endrick gostou da proposta dos franceses, mas mesmo assim, com o técnico prometendo dar mais minutos para o Endrick no Real Madrid, que foi o que ele fez, visando a Copa do Mundo de 2026, a dúvida que fica é: será que o Endrick vai cair no papinho do Xabi Alonso e esperar mais chances no Real? Ou ele vai buscar espaço em outro lugar? O que ele vai fazer? O que você faria no lugar dele? Eu sou o Rodrigo, aqui do News Sport Clube, e hoje a gente vai bater papo sobre tudo isso. Vamos falar do Manchester United, também interessado no Vitor Roque do Palmeiras, o Milan querendo tirar o Ryan do Vasco, o Antony arrebentando com a camisa do Betis e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para dar uma moral pro nosso trabalho, entra pro nosso time, se inscreve e deixa um like nesse vídeo. E agora, roda a vinheta e vem comigo. O Milan colocou os olhos em mais uma joia brasileira. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube italiano monitora de perto o Ryan, atacante do Vasco da Gama, e pode fazer uma proposta já na próxima janela. A ideia do Milan, segundo Fabrizio Romano, é investir algo entre 35 e 40 milhões de euros, o que daria 249 milhões de reais e transformaria o Ryan na maior venda da história do Vasco da Gama. O interesse já vem de longa data. O clube vê o garoto de 18 anos como uma aposta estratégica, repetindo o modelo de sucesso que teve no passado com o Kaká e o Alexandre Pato. Mas enquanto isso, o Vasco tenta renovar com o Ryan e impedir que ele vá para a Europa para qualquer clube por qualquer valor e depois acabe voltando muito antes do prazo. De acordo com o perfil Planeta do Futebol e o repórter Pedrosa, o clube carioca prepara uma proposta de renovação até 2031, com o salário do Ryan chegando até a 1 milhão de reais. O plano é bem simples: desenvolver o jogador no Brasil, manter ele aqui por mais tempo e, quem sabe, ver o Ryan chegar à Copa do Mundo de 2026, ainda vestindo a camisa do Vasco. E mesmo vivendo uma grande fase no Catar, metendo gol em tudo que é jogo, o Roger Guedes voltou a ser assunto no futebol brasileiro. Em entrevista à TNT Sports, o atacante do Al Rayyan confirmou que recebeu proposta de clubes do Brasil, incluindo o Grêmio, mas garantiu que por enquanto não pretende retornar ao futebol brasileiro. Hoje, não penso em voltar para o Brasil, principalmente por causa da família, mas o futebol muda rápido. Uma hora você tá aqui e a outra já pode estar lá, disse o jogador. E de acordo com o próprio Roger Guedes, o Grêmio chegou a enviar 3 propostas oficiais ao clube Qatari durante a pré-temporada, mas todas foram recusadas pela diretoria do Al Rayyan. O atacante, que também jogou aqui no Brasil, pelo Galo, pelo Palmeiras e pelo Corinthians, vive uma fase muito boa, é o artilheiro da Liga Qatari. E apesar de descartar o retorno imediato ao futebol brasileiro, o Roger Guedes admitiu que ainda tem aquele gosto amargo de ter passado no Corinthians, mas não conseguiu ganhar nenhum título com a equipe. O Roger Guedes fez 126 jogos com a camisa do Timão e marcou 46 gols. O Barcelona começou a se movimentar nos bastidores em busca de um novo centroavante para substituir o Robert Lewandowski, e o nome que aparece no topo da lista é do Harry Kane do Bayern de Munique. Segundo o jornal espanhol Sport, o Barcelona avalia a contratação do inglês já em 2026. Querem contratar o jogador. A ideia é aproveitar uma cláusula contratual que permite a saída do Kane por 65 milhões de euros, cerca de 400 milhões de reais, a partir do ano que vem. O inglês, que tem contrato com o Bayern de Munique até 2027, está vivendo uma fase excepcional na Alemanha. Já são 25 gols e 4 assistências em 20 jogos nessa temporada. O homem tá voando. E vale lembrar que numa entrevista recente,
o Harry Kane deixou o futuro dele em aberto. Ficar no Bayern? Bom, eu consideraria. Ainda não tive essas conversas, mas se surgirem propostas, vamos estar disposto a conversar. Depende do que conquistarmos, disse o Harry Kane já nesse fim de semana. O Barça, por outro lado, ainda precisa driblar restrições financeiras que tem com a La Liga antes de formalizar a proposta por qualquer jogador, e vale lembrar que também o Julián Álvarez do Atlético de Madrid é outro atacante que está na mira do Barcelona. O Antony deu show na Espanha. O brasileiro marcou 2 gols e deu uma assistência em 27 minutos na vitória do Betis por 3-0 em cima do Mallorca pela La Liga. O Zenit barra a saída do Gerson, hein? O clube russo fixou um preço em 40 milhões de euros para que o jogador pudesse sair do clube e avisou que não pretende vender o meio-campista em janeiro. Vale lembrar que o Gerson já balançou as redes por lá. E no Campeonato Brasileiro, o Vasco perdeu em casa por 2-0 para o São Paulo. O Internacional empatou em 0-0 com o Atlético Mineiro com muita polêmica de arbitragem. O Juventude foi derrotado pelo Palmeiras, que se mantém na liderança do Brasileirão. O Ceará venceu o Fluminense por 2-0 no Castelão. E o Corinthians venceu o Grêmio em Itaquera, também por 2-0, com o Memphis Depay balançando as redes. E falando de Premier League, pois é, alguém vai ter que cuidar da sogra. O Vitor Pereira foi demitido do comando do Wolves. A equipe tá muito mal na zona de rebaixamento. Na temporada passada, ele chegou, salvou o time da zona de rebaixamento, conseguiu terminar em 16º, mas nesse ano as coisas não estão acontecendo. Perdeu peças importantes como o Matheus Cunha, que foi pro Manchester United, e a equipe não tem jogado bem. O Arias, que é um grande reforço, não entregou até agora o que se esperava, e o Vitor não vai ser o cara que vai mudar essa situação. Tá na rua, bye bye. E o bom momento do Vitor Roque no Palmeiras levantou o interesse de várias equipes europeias no jogador, entre elas um gigante da Premier League. De acordo com o portal Sports Illustrated, o Manchester United prepara uma oferta de 50 milhões de euros, cerca de 312 milhões de reais, para tirar o atacante de 20 anos do Palmeiras na próxima janela de transferências. O clube vê o brasileiro como substituto ideal para o Joshua Zirkzee, que deve deixar o elenco em breve. E ó, não é só o Manchester United não, tá? O Chelsea e também o Tottenham, segundo a publicação, estão monitorando a situação do Tigrinho. O treinador Ruben Amorim do Manchester United, que já tentou levar o Vitor Roque para o Sporting lá em 2024, é um dos maiores entusiastas do jogador dentro da equipe inglesa. Caso a negociação avance, o Barcelona também vai ser beneficiado. O time manteve 20% dos direitos econômicos do atacante. Contratado pelo Palmeiras no início de 2025, o Vitor Roque custou 25 milhões e meio de euros e hoje é o artilheiro da equipe no Brasileirão com 13 gols, ajudou a equipe a chegar na final da Libertadores da América e tá muito valorizado. O momento é tão bom que tudo indica que daqui a pouquinho o Ancelotti vai fazer a lista da convocação da seleção brasileira, anunciar a lista, e o Vitor Roque deve estar presente nela, e eu queria saber de você, quem é que não pode ficar da lista do Carleto desses jogos da seleção brasileira contra a Tunísia e o Senegal, últimos jogos da seleção nesse ano, depois tem mais um amistoso, ano que vem, 2 amistosos na verdade, no ano que vem, contra equipes europeias, que vai ser a França e também a Croácia, e aí o Brasil pronto, amigo, terminou a preparação, tem que estar montadinho para a Copa do Mundo. O Vitor Roque vai estar nessa lista e o Ryan tem que estar convocado? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo. Eu fico por aqui e amanhã eu tô de volta. Conto com você também, beleza?